Uma hora essa bola do Pedro vai entrar. Não é que ele esteja, sabe, completamente perdido dentro de um campo. Entra muito o que foi o Flamengo de hoje. Eu até anotei aqui porque eu acho que isso pesa bastante. Eu achei uma atuação até certo ponto preguiçosa do Flamengo. Não é que o Flamengo não queria vencer. O Flamengo foi lá no primeiro tempo, construiu um golzinho, início do segundo tempo faz mais um e fica ali, sabe? Não era aquele Flamengo que a gente sempre elogia, né, Vitor? Perde, pressiona, intenso, faz 2, quer 3, quer 4. Não era esse Flamengo. E eu consigo entender minimamente essa, entre aspas, preguiça. É um time que vem do Assunção, uma viagem para Assunção no final de semana. O João Guilherme, carioca, como eu, sabe, se tem uma coisa que o jogador de clube do Rio não gosta é atuar em Volta Redonda. É uma viagem chata, você vai de ônibus, você volta de ônibus, é um estádio acanhado, é um gramado ruim, não é o Maracanã, você não está perto de casa, tudo é complicado, é um adversário que te gera, querendo ou não, menos interesse, você gera menos força para superar aquele adversário, você já tem uma viagem para Brasília na quarta-feira, quer dizer, na terça, para jogar na quarta, onde todas as atenções estão voltadas para uma classificação para a semifinal de Libertadores. Semana que vem você sabe que já tem uma viagem para Fortaleza, para Campeonato Brasileiro. Depois você viaja, se não me engano, é para Porto Alegre e Santos, ou Santos e Porto Alegre, nessa sequência. Então tem um pouco também desse Flamengo, entre aspas, cansado. E aí você junta com o Pedro, que depende muito desse time criar também. Claro, claramente impactado pelo momento. O gol dele que é anulado, se a gente percebe a reação corporal, quando sai o gol, ele dá meio que um desabafo, ele fica um minuto ali olhando para cima, agradecendo, falando umas palavras. Quando o gol é anulado, ele parece que não acredita. Era um gol que não mudaria nada, nem na carreira dele, nem no resultado do jogo. Mas ele estava incomodado. Aquele gol que não entra. Exatamente, é uma leitura corporal que sabe que não cabe. O Pedro está muito incomodado. A gente precisa respeitar. O jogador tem espaço. Vocês estão concordando com o João. E só para passar para o Léo, tem outro ponto que eu acho, mas eu acho que cabe um debate mais amplo, até ouvir o Léo, o Birner. O Pedro jogava em uma situação nesse Flamengo. O Flamengo atual, pelas mãos do Renato, é um Flamengo de 2 atacantes muito aberto, de muita movimentação, ainda quando não tem o Gabriel em campo. É um Flamengo que se movimenta muito mais do que o Pedro pode entregar. E acho que ele pode estar ainda carecendo de um pouco mais de adaptação, de toda essa mobilidade. Ele é um jogador que consegue sair da área e fazer jogar. Ele sai da área, pode abrir pela direita, pela esquerda, recuar e abrir espaços, mas não entrega a movimentação e a intensidade do Gabriel, por exemplo, quando sai da área. Então, talvez também esteja carecendo de uma melhor adaptação, que vai vir com o tempo quando ele tiver as oportunidades. Some a isso a situação de cabeça, mental, a situação da bola não entrar, talvez explique um pouco esse momento do Pedro, somado a esse jogo do Flamengo hoje, que eu repito, um jogo ali moroso, construiu o resultado longe do brilho das últimas semanas que a gente falava. Mas diga, Léo. Não, eu tô muito na linha do que o João ponderou e você também passou por isso. A questão da bola não tá entrando, porque para um jogador como ele, a avaliação acaba esbarrando nisso. Ele é um camisa 9, ele é um goleador, a gente está discutindo que esse é um jogador que a seleção brasileira mesmo não achou ainda esse 9 ideal aí para ser um cabeça numa Copa do Mundo. E se ele tivesse com essas mesmas dificuldades coletivas, tentando se adaptar a um novo esquema. E vamos lembrar que ele teve Covid há 2 meses e as sequelas são diferentes para cada um. Sim, nem todo jogador também volta à condição ideal, tem a questão mental também, tudo isso. Mas se a bola tivesse, nem que fosse batendo nele e entrando, ele estaria mais leve, estaria mais tranquilo. Eu concordo com o Birner no aspecto de que não dá para aumentar muito essa questão, como se tipo, o time todo voando e o Pedro tá fora de sintonia. Não acho que é por aí. Acho que a tendência é a bola dele passar a entrar também. Mas acho que passa muito por aí. A análise de um 9, ela está muito ligada ao gol. E mesmo que ele tivesse essas dificuldades coletivas que eu também acho que ele está tendo, eu acho que é a questão da bola entrar. Por isso que hoje ele deve ser muito frustrante a bola não ter entrado. Porque a gente não estaria tratando quase como um caso Pedro, se o gol tivesse valido, né? Ele é um centroavante, ele vive de gols. O Pedro é o que é pelos gols que ele marcou, pela capacidade que ele tem de decidir jogos, fazendo gols. E realmente a gente percebe pelas reações dele que o Pedro está incomodado, né? Ele sabe que ele não está apresentando aquilo que ele pode jogar. E outro ponto que me chama a atenção também no Pedro, e eu vou pegar a palavra usada pelo Pedro Ivo Almeida, a mobilidade. Não sei se é por causa do esquema, como já foi colocado aqui, mas o Pedro, que nunca foi um jogador de muita velocidade, mas ele sempre se movimentou muito na frente e se posicionou muito bem. Eu tenho observado, e não vou aqui afirmar por quê, até porque não sou profissional de educação física, não sou médico, seria leviano da minha parte, é apenas uma observação de quem está assistindo as partidas. Eu tenho achado o Pedro um pouco mais lento.
Ele não está se mexendo com a mesma facilidade que ele se mexia antes. E talvez isso também seja um outro ponto, em cima dessa questão levantada pelo Léo Bertozzi, que ele teve Covid recentemente, ele ainda pode não estar na sua melhor forma física, ainda se reabilitando, mas isso também tem me chamado a atenção. O Pedro não está se mexendo com a mesma facilidade e mobilidade que ele se mexia há tempos atrás. Eu acho que praticamente todo mundo concordou com você, João. Com argumentos diferentes e ricos, né? Mas quando eu até notei aqui o Biner e o Pedro e o próprio Bertozzi, aliás, eu acho pontual o Bertozzi lembrar da Covid. Isso realmente está coberto de razão. Muito necessário, né? Porque a gente não sabe se é um mês, se é 2 meses, se é 3 meses. Não sabe. E cada um tem uma forma de reação e recuperação. Agora, ele não marca desde aquele jogo contra o Bahia, no dia 18 de julho. E quando vocês usam as frases que eu notei, não é motivo de preocupação, uma hora a bola vai entrar de novo, uma hora ele vai acertar. Ou seja, isso denota o quê? Que ele não está entregando o mesmo que entregava antes. E aí, quando eu coloquei antes das Olimpíadas, eu coloco antes das Olimpíadas / a Covid que citou o Bertozzi, né? Por exemplo, Prieto e companheiros, vocês vão se lembrar bem, porque nós estávamos juntos aqui no Troca de Passe. Um jogo lá em Natal, recentemente, contra o ABC pela Copa do Brasil, que o Flamengo usou uma equipe alternativa e o Pedro foi escalado. Aquele era um jogo que o Pedro, nos seus bons momentos, ele faria gols, né? Ele não